Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais uma videoaula. E na verdade é um segundo encontro sobre essa questão. A gente tem uma aula recente sobre filosofia moderna e eu vou tentar reproduzir aqui a última aula que eu tive no final de semana, em 3 turmas de filosofia, e o debate foi interessante. A gente conseguiu tirar bastante elementos reflexivos desse pequeno gráfico aqui, que é falar dos pré-socráticos, né? Falar de como os pré-socráticos entendiam a physis, a natureza, aquilo que se convencionou traduzir como natureza da terminologia physis. Bom, eu sou o professor Luciano e esse é o canal Filosofia para Iniciantes. Fica conosco aí, que vai ser breve, mas a gente vai tentar reproduzir essas reflexões. Eu ia começar a falar sobre a filosofia moderna, idealismo, realismo, o realismo metafísico, e eu já tinha feito essa aula em uma outra turma, né, que já está um pouco avançada, e agora eu comecei em outra escola fazendo trazendo essas reflexões. Eu começo falando do realismo, né, da objetividade, da relação sujeito-objeto, e começo lá com os pré-socráticos e tento chegar até Bergson, passando aí pelos empiristas e pelos racionalistas, e, obviamente, também pelo criticismo kantiano, assim, segundo as nossas obras de fundamentos da filosofia. Vamos ver, né, se a gente consegue identificar, né, reproduzir aquilo que a gente fez no dia anterior, ontem, né? Bom, aqui vocês estão vendo que a natureza, né, vamos supor que essa daqui seja a natureza, que os pré-socráticos entendiam como physis, e aqui vocês estão vendo que eu coloquei um bonequinho em cima da natureza, ou praticamente dentro da natureza. Aqui não há uma diferença, uma separação entre sujeito e objeto. O sujeito é aquele que conhece, distante do objeto que é conhecido, né? E o objeto que precisa ser conhecido, ou que é conhecido, é denominado na filosofia de ser, que é a realidade. Realidade, ser, objeto, natureza, são aqui colocados como um só elemento. Tá? Então os pré-socráticos, eles colocavam o sujeito dentro da natureza, e aí você percebe a integração que eles tinham, né? Assim como os povos originários também têm essa correlação com a natureza, onde o sujeito faz parte da natureza. Porque vai haver um problema nessa separação, quando se separar sujeito de objeto. Bom, o que existe? Se a gente perguntar para um pré-socrático, ele vai dizer, o que existe é a physis, tá? Então, essa visão fisicalista, que o sujeito faz parte do objeto, o sujeito aqui, ele tem uma ferramenta para conhecer o objeto, e essa ferramenta é chamada de logos. Logos pode ser traduzido tanto como ciência, tanto quanto razão, quanto que é o mais potente, que é a linguagem. Tá? Então aqui, o que os pré-socráticos estão chamando de physis, de natureza, como eles entendiam, é muito diferente do que aquilo que nós entendemos hoje como natureza. Naquela época, e vocês podem ir pesquisar as configurações, a natureza ela é entendida, que a palavra physis vai dar o termo que hoje nós conhecemos como física, mas, na verdade, o que seria a natureza, o que seria o mundo físico para os pré-socráticos, essa configuração da natureza, ela tinha uma configuração biológica, química, temporal, mágica, espiritual, sobrenatural, quântica, e vamos entender a natureza como uma espécie de efeito borboleta. Quando você, se eu pegar aqui essa caneta, essa tampa de caneta, se eu jogar para o alto, automaticamente, o ato de eu jogar a tampa de caneta para o alto está provocando em algum lugar do planeta um evento. Né? Então, os eventos dentro do cosmos, dentro da physis, esses eventos estão entrelaçados. Né? Então, se acontece alguma coisa no Acre, tem algum respaldo aqui na nossa realidade também, aqui próximo de nós. Vamos aos exemplos. Vamos pegar aí o Covid-19, quando a gente ficou sabendo que estava tendo os casos emergenciais, né, trágicos na Europa, a gente pensava, isso aqui não vai acontecer, não vai chegar aqui no Brasil, tal. Quanto tempo demorou para chegar aqui no Brasil? Em semanas. Né? E aqui, onde eu moro, também aconteceu da gente entrar em quarentena na mesma época. Então isso é um sinal de que aquilo que acontece na Europa tem impacto aqui no Brasil, aqui onde a gente está. Né? Um outro exemplo é quando um avião cai, né, e morre todos os passageiros, e aí a imprensa tenta entrevistar aqueles que não entraram no avião, porque né, o que aconteceu para aquela pessoa não ter entrado no avião. E aí você percebe que ela tentou entrar de qualquer jeito, ela queria entrar naquele voo, ela não conseguiu, ela chegou atrasada, ela brigou, ela fez. Eu estou contando por um caso que aconteceu de
de um avião recente que caiu em São Paulo, caiu perto de residências, né? E aí foram entrevistar algumas pessoas que não embarcaram no avião. E essas pessoas relataram que ela tentou de tudo para entrar nesse avião, nesse voo, e não conseguiu. Isso é sinal, né, que aí você pode dizer que é destino, né, que tem uma relação, é um milagre, né, tem essas terminologias. Mas o que a gente está chamando aqui é de física, de natureza, e essa composição da natureza, essa composição de eventos. Tá? Então, o problema que vai acontecer é que, quando a gente avançar, quando houver essa separação entre sujeito e objeto, já com Platão e Aristóteles, né, saindo ali da posição dos fisicalistas, que são os filósofos pré-socráticos, que entendiam a natureza, que buscavam dentro dessa physis marqué, um princípio, né? E muitos deles tentaram encontrar uma unidade. Uns tentaram, como Tales, chamou essa unidade de números, o outro, como Heráclito, chamou essa unidade de fogo, né? O Demócrito vai dizer que são os átomos, né? E alguns outros filósofos vão dizer que é o apeiron, é uma borda sem borda, na verdade, né? Sem pera, apeiron, que significa sem pera, né? Ou sem borda, ou ilimitado. Vão entender essa relação da natureza como algo ilimitado, um algo infinito, né? Um infinito indivisível, né? Ou a infinitude do divisível. Enfim, então quando houver essa separação, como a gente está vendo aqui no gráfico, entre sujeito e objeto, vai haver um problema. Quando o sujeito conhece a realidade, a physis, essa realidade vai para dentro da sua memória, né? E ela é retirada dela, assim como Aristóteles vai nos mostrar, que essa memória vai dar à razão apenas as formas. Então, o que a razão extrai, que é uma abstração das imagens da memória, são apenas formas. E vai dar aí a questão, que vai dar a essas formas um conceito, né? Isso em Aristóteles. Em Platão, vai haver o mundo das ideias, né? Então, essas ideias estariam a partir do sujeito, que conhece um objeto. Platão sabia que a natureza tinha essas configurações, mas preferiu buscar uma eternidade num plano fora desse mundo, um plano apenas espiritual, né, com um viés gnóstico, encarnacionista, reencarnacionista, né, na verdade, que você precisa retornar às origens de um demiurgo, né, de uma formação do cosmo pelo demiurgo, né, voltar às formas inteligíveis, mas você teria que passar por essa vida e sair dela, e aí sim atingir essa ideia, esse mundo das ideias, onde as formas seriam perfeitas, imutáveis e eternas. Ora, esse é um problema. É um problema por quê? Porque quando o sujeito conhece o objeto, o processo de conhecer e essa formação das ideias, o Platão vai ter uma epistemologia de 4 níveis de conhecimento, né, que é a sua dialética, que parte do mundo sensível, que ele precisa falar desse mundo sensível, mas mostrando que esse mundo sensível, se ele não produzir uma imitação, uma mímese, ele vai ser, você não consegue atingir chegar a um nível das ideias, né? Você precisa passar dessa mímese, dessa imitação para chegar a uma verdade. E essa verdade é a partir da razão que contemplaria as ideias. Ora, quando você configura as imagens na memória e configura um plano das ideias, você deixa de fora toda a configuração sensível e fenomenológica da natureza, né? E aí você perde o mistério, a magia, o mágico, o fantástico, que esses elementos vão ser rebaixados ao plano da religião e da arte, e da literatura, né? Arte e literatura, arte no geral, né? Que não pode ser. A gente perde muito disso. A gente perde muito quando a gente olha para a natureza e projeta nela as nossas formas racionais, né? Então, essas imagens que a gente representa, então aí vem a questão da representação. Quando a gente representa a natureza na nossa consciência, a gente projeta essa consciência para fora. E a gente perde toda essa configuração que os pré-socráticos conheciam, entendiam muito bem. A gente perde configuração atômica, a configuração de potência, de energia, de força, que a gente pode colocar aí no fogo heraclítico, né, e no fluxo heraclítico. A gente perde o infinito, a gente perde o tempo. E depois, para recuperar, a gente vai levar séculos, séculos e séculos para a gente chegar na modernidade, na contemporaneidade, e encontrar filósofos como Cláudio Piano, Gilles Deleuze, que são esses os nossos interlocutores aqui, que vão trazer de volta essas configurações perdidas que os pré-socráticos conheciam, né? E só agora que a gente tem um retorno dessa configuração, quando a gente sai do plano da consciência e entra no plano transcendental, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui, essa narrativa reflexiva, né, sobre os pré-socráticos, já é uma narrativa do transcendental. Ora, então o que a gente conseguiu fazer é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos para a parte prática. Provar
que isso que a gente falou é verdade, né? Olha só, vocês estão vendo esse livro aqui, estão vendo a totalidade desse livro. Ora, quando a gente vai aproximando o livro, o que vai acontecendo com ele? Ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, começa a desfocar, a ponto dele desaparecer. Então, quanto mais próximo da realidade, né? Mais próximo da realidade, mais diante de algo que não existe, parece que estamos, né? Então, ou seja, a realidade, como ela nasce e desaparece ininterruptamente. Então, qual é o problema da separação do sujeito e objeto? A gente vê a realidade como uma projeção, uma representação. Por isso que você tem que manter distância do objeto. Por isso que o seu olho é tão perfeito, né? Todos os seus 5 sentidos, as bases sensoriais são tão perfeitas que elas mantêm uma distância. Para quê? Para receber a realidade e projetar para fora. Por isso, por exemplo, se eu tirar o meu óculos aqui, vocês vão perceber que eu não enxergo muito bem, porque a minha retina, a minha base ocular, ela vai se dilatando, a ponto daqui a uns anos eu não enxergar, né? Então eu preciso de um aparato científico, né, de uma tecnologia, que são esses óculos, e esses óculos, ele faz com que eu tenha uma certa distância do real. E essa certa distância do real faz com que eu veja a realidade como eu acho que ela é. Né? Então é o erro dos realistas, é achar que a realidade é do mesmo jeito que nós estamos vendo, independente do sujeito. Né? Independente do sujeito. Esse é um erro. Por quê? Porque a realidade só existe a partir do sujeito. Ela existe, independente do sujeito, mas não da forma como o sujeito a observa. Porque a forma como o sujeito a observa é uma representação. E a realidade, nela mesma, ela só pode ser expressada, ela não pode ser representada. Então a gente dá um exemplo lá da literatura, que o Cláudio Piano gosta de falar. Tinha uma atriz, que eu vou dar o nome dela numa próxima aula. Tinha uma atriz que quando ela representava uma morte de alguém, quando ela recebia uma notícia da morte de alguém que fosse amigo dela, ela chorava copiosamente. Mas quando ela recebia uma notícia de um falecimento de um amor, de uma pessoa que ela ama muito, muito mais do que um amigo, né? Uma pessoa muito mais íntima, ela não representava, ela não chorava, ela não movia lágrima nenhuma, e o seu interlocutor perguntava a ela, mas por que quando você perdeu seu amigo você chorou pra caramba, copiosamente, e quando você perdeu o amor da sua vida você não moveu uma lágrima? E aí ela vai responder, ora, essa lágrima, esse choro, ou essa forma, essa dor que eu sinto pela pessoa íntima que eu perdi, ela não é representativa, eu não tenho como representá-la. Então por isso que eu não consigo representar nenhum comportamento utilitário que a sociedade espera de mim, né? Bom, então é só para mostrar que há essas configurações na natureza, viu? Os pré-socráticos conheciam essa realidade, e essa realidade, essa natureza, ela é quântica, ela é temporal, né? Ela é energia. Quanto mais próximo, né, da pessoa, quando você vai se aproximando da pessoa, mais calor que você vai sentindo. E isso eu falei dentro da sala de aula. E a questão que a gente colocou, por que a gente não beija de olho aberto? Por que a gente não beija de olho aberto? Mesmo se você for beijar na boca pela primeira vez, você fecha os olhos intuitivamente. Ninguém te mandou fechar os olhos, né? Você fecha os olhos intuitivamente. Por quê? Porque se você ficar com o olho aberto, já é uma questão de representação, já é a sua consciência funcionando. Então, automaticamente, você deveria fechar os olhos, beijar de olho aberto, já que você está no plano da consciência, mas a relação amorosa, ela é muito mais próxima da realidade do que da racionalidade. Então, quando você vai beijar na boca pela primeira vez, você fecha os olhos, porque porque se você abrir os olhos também, você está muito próximo da pessoa, e você começa a perceber a imperfeição da pessoa, da pessoa que tá te beijando. E os alunos disseram isso, professor, é feio, é estranho beijar de olho aberto, isso, porque você está muito próximo da realidade. Então você fecha os olhos para se afastar um pouco. Mas você pode dizer também que você beija de olho fechado, intuitivamente, porque na hora que você fecha os olhos, você mergulha nesse universo real, nessa realidade que ela não existe, mas ela se expressa, né? Porque essa realidade, enquanto os pré-socráticos estão observando, ela está integrada com o Logos, mas o próprio Heráclito vai dizer, deste Logos sendo sempre, que é considerado o primeiro fragmento do livro de Heráclito, que foi perdido, né, da natureza. O livro se chamava Da Natureza. Então, ele vai dizer, desse logo sendo sempre, os homens se encontram descompassados na física. E, além disso, eu vou deixar por último, graças a esse fragmento do Heráclito, a natureza, ela é musical.
a música na natureza. Por isso que o Heráclito vai falar que deste logos, sendo sempre os homens, estão descompassados na physis, ou seja, se você não se integrar com a natureza e tentar analisar a natureza, tentar perceber a natureza de forma racional, por meio da linguagem, do logos, você vai ter um certo delay, um certo descompasso aí. Há uma defasagem entre a natureza e quem observa. Por isso que o Heráclito vai ser o pai da dialética. Ele não tem outra saída a não ser fazer essa dialética, mostrar o quê? Que há opostos que se atraem, há paradoxos na natureza, enquanto você olha a natureza pela ferramenta do logos, né? Porque quando você vai estudar a passagem do mito ao logos, você vai entender que, como o filósofo não tem o saber total, porque o saber total ele depende de uma sobrenatureza, né? De um sobrenatural, ele vai ter que ter uma ferramenta para tentar conhecer tudo. E essa ferramenta é o logos. Tá? Mais para frente, a gente vai ter que desenvolver uma outra ferramenta que não seja o logos. Mas enquanto isso, ficaremos no logos, porque estamos aqui no campo dos pré-socráticos. Bom, gente, essa era a configuração que nós pretendíamos apresentar para vocês. Fique conosco e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.